imunização da população é essencial para alcançarmos a chamada imunidade de rebanho e conter a disseminação do coronavírus. Por isso, várias soluções estão em debate nos últimos tempos. Uma dessas alternativas é a compra de vacinas pela iniciativa privada, aprovada recentemente aqui na Assembleia Legislativa. Para debatermos esse caminho, recebo no Ideias e Debates de hoje a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Seja bem-vinda, deputada. Eu que agradeço a honra de participar. Recebo também o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, um abraço para todos. Eu começo com a deputada Janaína, porque eu sei que o deputado Vinícius é muito gentil. Vou começar com a deputada Janaína. Deputada, a senhora Mas não podia ser diferente. Se fosse ao contrário, eu já ia fazer a correção. Deputada Janaína, a senhora tem estudado todas as possibilidades de ampliação e garantia da vacina para a população do estado de São Paulo. Estudado mesmo, eu sei porque a gente já gravou outros programas sobre o assunto e a senhora realmente está debruçada sobre esse tema. Eu queria saber se a senhora está otimista quanto à cobertura vacinal da maior parte da população nos próximos meses. Eu estou otimista, né, e reconheço a importância dessa vacinação, porém, diferentemente de outros entusiastas da vacina, não acredito que a vacina seja, vamos dizer assim, a única ação que nós devemos adotar. Eu percebo parte de alguns gestores, de alguns formadores de opinião, que eles se apegaram tanto à vacina que esqueceram outras frentes, né? Uma das frentes é o próprio soro anti-Covid, né? Que graças ao bom Deus nós conseguimos aprovar num projeto votado na Assembleia. Quero crer que o governador vá sancionar esse projeto. Eu entendo que nós devemos discutir, sim, a administração de medicamentos às pessoas diagnosticadas com Covid. É uma preocupação minha, do início da minha, que o presidente Bolsonaro tem feito os formadores de opinião fazerem uma pressão muito grande sobre os médicos, para que os médicos não prescrevam medicamentos para as pessoas doentes. Tá? Então, eu não estou falando de tomar remédio para prevenir Covid. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas uma vez diagnosticada a doença, é necessário sim tratar, né? Eu mesma só não morri porque os médicos prescreveram anticoagulantes. E eu estou vendo muitos casos de pessoas sendo liberadas, né, para ficarem em casa depois de diagnosticadas com Covid, tomando antitérmico, analgésico, aí o quadro agrava, a pessoa volta já para ser entubada, né? Que foi o caso de um jovem de 25 anos que morreu em São Paulo. Então, a gente tem que tratar a doença, não é só esperar a vacina, né? É sentar para debater como reabrir comércios, restaurantes de maneira responsável, para que a população possa se alimentar. Porque uma população desnutrida não consegue enfrentar uma doença grave. Então, são vários caminhos, todos conciliáveis, que nós devemos trilhar, né, de maneira responsável e consciente, para enfrentar esse problema grave, né, que se abateu sobre o mundo e, infelizmente, de maneira particular, sobre o nosso país. Né? Então, assim, eu quero essas vacinas. Estou trabalhando como meu colega Camarinha, que inclusive preside à frente, né, em prol dessa vacinação mais rápida, mas nós não temos condições de ficar sentados aguardando essa vacinação em massa chegar. Uhum. Deputado Camarinha, o senhor é o presidente, como a deputada Janaína acabou de comentar, da Frente Parlamentar Pró-Vacina. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público qual que é o peso dessa frente parlamentar para a gente contextualizar as pessoas. E lembrando que é uma frente suprapartidária que tem o objetivo de dar celeridade para a compra de vacinas no Estado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para que as pessoas entendessem o que é uma frente parlamentar e como ela é importante para essa situação.
Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Mel, vocês da TV Assembleia, os telespectadores, a minha amiga, a deputada Janaína, posso chamar assim, porque já viramos amigos, de trabalho, de muita afinidade, muito espírito público. A deputada Janaína é uma deputada dedicada. Ela é interessante que o estilo de trabalho é parecido com aqueles alunos CDF que analisa linha a linha do trabalho. E ela é uma deputada extremamente dedicada. Como sou advogado também, eu conheço alguns colegas advogados que eles grifam linha a linha do processo e da defesa, né? Passa assim, assim, linha a linha, não passa nenhuma vírgula. Então, eles vão metodicamente fazendo toda a avaliação. E a deputada Janaína é uma deputada extremamente dedicada, inclusive ela analisa até projetos de deputados que são pautados dia a dia na casa. Então, é um prazer, deputada, você estar com a gente aqui nessa luta. E, coincidentemente, eu e a deputada Janaína, logo quando começou a pandemia lá na Europa, nós fomos os primeiros deputados a alertar da tribuna da necessidade de nos anteciparmos para comprarmos respiradores, máscaras, e isso seria um problema lá na frente, porque não teríamos mais todos esses produtos. Então a gente já estava antenado com a preocupação que os outros países da Europa estavam vivendo e que certamente nós aqui no Brasil também viveríamos. E então é uma alegria a gente estar podendo estar discutindo esse tema aqui novamente com vocês. Eu concordo totalmente com a deputada Janaína. Eu acho que guerra é guerra e nós não podemos abrir mão dos instrumentos de batalha que nós temos, de todos os mecanismos de combate ao vírus, desde da estratégia, da assistência à saúde, da assistência à população. São ações que valem a pena. A gente não precisa focar somente numa estratégia. Eu acho que a gente tem que ampliar para todas essas vertentes. E eu concordo também. Eu acho que tá certo que a vacina ela é uma arma poderosa e a estratégia mais eficaz. E tanto é que eu quero até fazer uma observação. Vocês devem ter visto na grande imprensa ontem, a Serrana, que é um município de 30 mil habitantes aqui no estado de São Paulo, foi escolhido para ser a cidade para fazer o teste de vacinação em rebanho. E o Instituto Butantan já está terminando a segunda dose da vacina. E olha que boa notícia, as pessoas que foram vacinadas lá, todas praticamente, de 18 anos até 90 ou mais, já não tem nenhuma pessoa grave e nenhuma pessoa foi entubada lá no município de Bom, Serrana. graças a Então Deus. isso é uma notícia maravilhosa, porque realmente a Coronavac tem essa proteção de evitar casos médios a casos graves. Ninguém morreu lá, nem sequer foram entubados. Isso foi um resultado que me animou muito. Eu fiquei muito entusiasmado porque a Uhum. pesquisa e o prognóstico está dando certo lá. Falando da frente, Mel, eu propus aqui na Assembleia uma frente parlamentar pró-vacina, que é justamente a gente reunir as pessoas para a gente discutir esse tema. E também tive a honra de ser escolhido pela Casa para ser o representante da Assembleia na UNALE, que é a União Nacional de Legislativos, né, das Assembleias do Brasil. E lá nós formamos uma comissão, que é uma Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação. Então a gente se reúne periodicamente. Ontem nós ouvimos, deputada Janaína, o representante da Sputnik aqui no Brasil, que é a União Química, e para apurar a situação que se encontrava esse farmacêutico, esse imunizante aqui no Brasil. E eles estão super empolgados, porque eles têm condição de produzir bastante também aqui no Brasil, estão aguardando a liberação da Anvisa. A Frente Nacional, a Comissão Nacional de Vacinação está trabalhando todos os dias. Nós estamos ajudando a buscar fornecedores, dialogando com farmacêuticas, autoridades e a Assembleia aqui também, na nossa Frente Parlamentar Pró-Vacina, dando todo o suporte necessário, tanto para o Estado, tanto para as prefeituras que precisam desse auxílio na condução de encontrarmos quanto mais vacinas, melhor. E a iniciativa privada, que foi esse projeto que nós aprovamos na Assembleia, e isso
foi uma discussão que a gente fez logo no começo também, eu, a deputada Janaína, o meu projeto tratava de doação para o SUS, pela iniciativa privada, e a gente chegou num consenso de que chegou a hora da iniciativa privada ajudar para valer. O SUS está indo atrás, o SUS comprou, o SUS, eu tenho essa informação pelo Conselho Nacional, tem 510 milhões de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não significa que vão chegar amanhã, mas eles já fizeram contrato com os laboratórios, ou seja, a iniciativa privada não vai concorrer com o SUS de maneira alguma, a iniciativa privada não irá adquirir vacina em detrimento do SUS. O que a iniciativa pode fazer é somar ao SUS, buscar, às vezes, novos fornecedores que o SUS não teve condição de contratá-las, e a própria iniciativa privada, com suas próprias pernas, achar uma alternativa de se somar ao SUS. Essa foi a razão, pelo menos minha, de ter apoiado esse projeto. Uhum. Bacana, deputado. E o senhor falou de Serrana, tem os dados também do HC, dos profissionais do HC que também tiveram a redução aí do contágio. Isso é muito importante porque, afinal de contas, eles estão cara a cara com o vírus, né? Então, quer dizer, os dados são muito significativos. A apresentação que o colega faz mostra, né, a seriedade do trabalho da frente. E eu tenho acompanhado os números, né? Eu não sou aquela pessoa que se engana, entendeu? Então, sempre que eu sei de alguém que tomou a vacina e adoeceu, eu quero saber detalhes, quanto tempo já havia tomado, quais doses. Então, eu estou assim, investigando no detalhe e, com a graça de Deus, né, a gente tem visto bons resultados. Me assustei muito fim de semana passado, porque soube de muitos casos de pessoas que tinham tomado vacina e haviam sido hospitalizadas, até pessoas famosas que haviam falecido depois de tomarem vacinas. Mas aí eu tomei o cuidado de olhar os dados, pegar cidades com números parecidos, comparar, e ao que parece as vacinas estão fazendo efeito sim, né? Um efeito positivo. Também fiquei preocupada ao pegar a situação do Chile, né? O Chile foi o terceiro país no mundo a mais vacinar, né? Só perdeu para Israel e Estados Unidos. E o Chile vacinou muito com Coronavac. E, infelizmente, os números estão muito elevados no Chile, né? Precisaram fazer um fechamento radical, apesar do alto índice de vacinação. Então, eu tentei levantar os dados do Chile e também encontrar uma conexão, né, entre a vacinação e a elevação do número de casos, ou mesmo no número de mortes. Por outro lado, essa experiência no Chile me faz crer que nós temos que buscar caminhos para reabrir a sociedade de maneira consciente, responsável, né, mantendo protocolos, porque essa tese, né, de que só com a vacina nós podemos voltar à normalidade ou a funcionar, vamos dizer assim, essa tese não está se confirmando no caso do Chile. Ou em Israel, nos Estados Unidos, aparentemente, mas no Chile não, né? Então, eu acredito que nós já precisemos buscar caminhos de retomar, né? Acelerar a vacinação. Então, veja, não estou falando mal da vacinação, falo bem da vacinação, reconheço a necessidade, tenho unido forças com os colegas, acho que o Camarinha foi o caso mais que a gente se falou no fim de semana para remular vários projetos. Então, assim, mas a gente já tem que começar a buscar outros caminhos, tá? Porque esse mantra, as escolas só voltam quando todo mundo tiver vacinado, o comércio só abre quando todo mundo tiver vacinado. Gente, não dá mais, tá? Não dá mais. Muitos estabelecimentos já não mais reabrirão, restaurantes, comércios. Nós estamos jogando a população na pobreza, alguns na pobreza e miserabilidade, outros na pobreza. E eu não compactuo da visão da esquerda, né, de que nós tenhamos que ter uma população dependente do Estado, sabe? Aquela população seriamente dependente do Estado, ela também é, vamos dizer assim, presa fácil, né, para populistas. Então, assim, eu estou muito preocupada com o momento que nós estamos atravessando, como Estado e como país,
e eu já acho que é hora de questionar essas verdades que a grande imprensa, né, tem pregado aí como absolutas. Uhum. Deputada, ainda falando sobre essa questão dos últimos dias aqui na casa, a gente teve aí o debate, o extenso debate do projeto, do substitutivo do projeto 108 de 2021. E aí, nesse substitutivo, foi incluído algumas questões, como, por exemplo, a vacinação pelas empresas privadas e também a questão do soro. E aí eu queria saber por que a senhora defendeu essa questão desde o começo. Eu queria saber por que a senhora fez essa defesa. Tá, então vamos separar. Com relação às empresas, já existem pleitos de empresas e de sindicatos de terem autonomia para buscarem importar vacinas que tenham sido aprovadas ou no Brasil ou no exterior, em agências reconhecidas, para imunizar seus funcionários, tá? No primeiro momento que eu propus isso dentro da casa, eu propus imunizar os funcionários e seus familiares. Depois houve vários debates, né, muita divergência na casa, acabou ficando o texto da imunização dos funcionários. Nós colocamos funcionários e colaboradores, porque nem todo funcionário é registrado na modalidade CLT. Tem algumas atividades que lidam o formato da PJ, de contratação particular. Mesmo no caso de um sindicato, não são os empregados, né? São aqueles que, vamos dizer assim, aqueles que são protegidos por aquele sindicato. Então, assim, eu defendo mesmo, firmemente, fui muito atacada no plenário por causa disso, recebi e-mails agressivos também, tentando fazer ilações, né, de que eu estaria defendendo a indústria farmacêutica ou de que eu estaria contra o SUS. E essa mentalidade é uma mentalidade atacante, mentalidade incoerente com a de quem defende a rapidez na vacinação. Por quê? Se nós permitirmos que as empresas e essas entidades vacinem seus beneficiários, nós estaremos, primeiro, favorecendo a agilidade na vacinação, favorecendo o alcance da imunidade de rebanho e retirando do SUS, ou seja, né, tirando do erário o ônus de vacinar esses grupos. Então, vamos imaginar uma grande rede de supermercados, que tenha 50 mil funcionários no Brasil inteiro. Se eles vacinarem esses 50 mil, comprando as vacinas com o dinheiro deles, né, o SUS vai poupar o valor dessas 50 mil vacinas, que vai poder ser destinado, esse valor, ou para vacinar outras pessoas, que seria o ideal, ou, se a gente acelerar ainda mais essa fila, para investimento em leitos, entendeu? Combate às enfermidades, porque as outras doenças não desapareceram. Então, eu só vejo pontos positivos. Em Brasília, houve umas 4 decisões judiciais autorizando empresas a adquirirem vacinas no exterior. E aqui no estado de São Paulo, houve uma decisão já em segunda instância, tá? Uma decisão exarada pelo desembargador federal, autorizou, e isso é muito importante, eu frisei isso no plenário, friso hoje de novo, o Sindicato dos Empregados do Comércio. Né? Porque os colegas do PT e do PSOL me atacaram muito, falando que eu estava ali defendendo o grande capital. Eu acho até graça, né? É um discurso tão ultrapassado, tão tacanho, que eu não sei como é que eles não têm vergonha, mas tudo bem. Dizendo que eu estava defendendo os empresários. Mas quem pediu para vacinar seus beneficiários foi o Sindicato dos Comerciários, ou seja, dos empregados do comércio. Né? Por quê? Porque querem proteger essas pessoas para que elas vivam e querem proteger essas pessoas para que elas possam voltar a trabalhar e preservem os seus empregos. Porque, gente, quando a gente fala empresário, acha que todo mundo é milionário, bilionário, mas tem o pequeno empresário, o médio empresário, pelo gosto do governador e do tal comitê gestor aí da saúde eternamente, esses 2, 3, 4, 20 empregados vão ficar desempregados, dependendo de esmola de governo, perdendo sua autonomia.
Entendeu? Então, é o sindicato dos empregados que quer vacinar. E a esquerda está dizendo não. Então, por que a esquerda está dizendo não? Porque quer manter tudo fechado, porque quer que tenha morte, porque quer quebradeira geral para culpar o presidente. Entendeu? Então, não é em prol da saúde, nem da vida, nem do povo. É uma mentalidade política eleitoreira, tá? Para poder continuar o país afundando e culpar o presidente. Eu responsabilizo o presidente por uma série de erros, né? Não sou bolsonarista. Agora, desculpem, não tem lógica. Ou a pessoa acredita nas vacinas e quer correr com essa vacinação, não importa se é o SUS, se é a empresa, quem é que vai prover isso, ou a pessoa, na verdade, usa o discurso de que quer vacina para poder culpar o governo federal. Uhum. Deputado Camarinha, o senhor também se mostrou favorável a essa questão da importação das vacinas pela iniciativa privada. Eu queria, o senhor avalia que esse é o melhor caminho para a gente, assim como a deputada acabou de frisar, da gente aumentar a cobertura vacinal de uma maneira mais rápida? Esse é o melhor caminho ou existem outras alternativas aí? Mel, o Ministério da Saúde cometeu um erro grave, gravíssimo. Em agosto, setembro do ano passado, foi ofertado a nós, brasileiros, através do Ministério da Saúde, 70 milhões de doses da Pfizer. O Brasil deveria ter aceitado, ter feito um pré-contrato e ter reservado uma cota para o Brasil. As empresas mundialmente elas foram solidárias em dividir cotas para diversos países do mundo nessa produção global. E quando foram fazer essas ofertas ao Brasil, houve essa resistência. E estava logo naquele início, vocês devem se lembrar, o presidente estava muito resistente à vacina, se desfazendo da pandemia, diminuindo a gravidade da pandemia. Inclusive, vocês se lembram, ele desautorizou o ministro da Saúde a fazer o contrato com o Instituto Butantan em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, tinha até assinado o contrato de 45 milhões de doses do Instituto Butantan. Então, isso foi uma tragédia total na agilidade da vacinação. E aqui, se não fosse o governo de São Paulo, de agosto e setembro, não ter feito a relação com a Sinovac da China, de ter adquirido os insumos para a produção aqui no Instituto Butantan, nós não teríamos vacina nenhuma aqui no Brasil. Ou teríamos esse pinguinho que é a AstraZeneca que está chegando aqui para a gente. Então, feito essas considerações, nós ficamos por último na entrega das vacinas. É como você ir a uma lanchonete, a lanchonete está cheia, você pede o lanche por último, você vai comer o lanche, mas vai ser o último a comer. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, nós temos hoje no Ministério da Saúde 500 milhões de doses contratadas. Tardiamente, mas tem contratado. Poderia ter feito isso lá atrás. Então, qual é a ideia nossa? Por que nós não autorizarmos a iniciativa privada, na sua relação privada, na sua agilidade privada, né, a buscar novos fornecedores? Porque nós temos diversas indústrias farmacêuticas trabalhando pesquisas, imunizantes, e eles podem, por exemplo, como bem disse a deputada Janaína, um Pão de Açúcar da vida, um Carrefour, agregar essas vacinas à nossa população. E aí cai por terra aquele discurso que é privatizar para os ricos, vacina camarote. Isso é bobagem total. Eu nunca vi funcionário do supermercado ser uma pessoa extremamente rica ou poderosa, o caixa do mercado, o entregador, o vigia. É tudo gente que precisa, que se for vacinada é uma conquista enorme para o SUS e para todos nós. Então, o bom senso nesse momento de guerra faz com que pelo menos eu pessoalmente, conduzisse a minha consciência, a minha votação para autorizarmos a iniciativa privada a correr atrás de vacina também, sem concorrer com o SUS, sem retirar aquilo que o SUS já tem contratado, porque de contrato, Mel, o SUS já tem as doses necessárias para vacinar os brasileiros. São 510 milhões de doses, isso é oficial. Nós temos já 38 milhões da Johnson & Johnson contratada, tem 220 milhões da AstraZeneca contratada,
tem 100 milhões do Instituto Butantan contratado, você tem outras vacinas também que foram contratadas aqui, não me recordo o nome, mas isso nós já tivemos as informações oficiais do Ministério da Saúde. Inclusive, quando nós entrevistamos as farmacêuticas, a própria farmacêutica dizia, deputada Janaína, quando nós, da Frente Parlamentar aqui paulista, dizia que São Paulo teria o interesse de comprar, eles nos alertaram que Brasília já fez a reserva dessas vacinas. Uma pena que tardiamente, mas fizeram. E então, a iniciativa privada vai ter muita dificuldade também em adquirir vacina. Não vai ser fácil, mas que eles corram junto com a gente. É um projeto ganha-ganha. É um projeto benéfico para a população, e a Assembleia, mais uma vez, saiu na frente na agilidade, na rapidez de dar uma resposta para a população. E nós temos, ontem, inclusive, deputado Janaína, na audiência com o governador que ele faz mensal com os deputados, eu até disse a ele que nós temos agora duas frentes importantes, né? A gente auxiliar a população financeiramente e auxiliar o setor econômico que está sendo devastado pelas necessidades de restrição social. E nós estamos em curso aqui, paralelamente, trabalhando, auxiliando o governo do estado naquilo que ele precisa. Aprovamos o CADIM também, que é uma suspensão de negativados nesse órgão fiscal, que é para justamente poderem aderir ao programa do estado de financiamento. Pedir para o governador, se possível, ampliar esse auxílio, principalmente a bares, restaurantes, serviços, agências de turismo e outros que foram frontalmente atingidos pelo Plano São Paulo. E o governador disse que está em curso também a possibilidade de ampliar todo esse projeto. E a gente recebeu, inclusive ontem, né, deputada Janaína, víamos falando por telefone, o Bolsa do Povo, que é um auxílio emergencial de R$ 500 que o governador está oferecendo. Já são 400 milhões a mais dentro de um programa social de 600 milhões. Então a Assembleia está assim, vigilantes, trabalhando, deputados que estão procurando ajudar. Não faltará, não tenho dúvida nenhuma, de nós, deputados aqui, todo o apoio e toda a necessidade que o povo de São Paulo precisar para a gente fazer as coisas acontecerem. Dá para a gente fazer um parêntese aí, deputado, para lembrar também que a gente vai ter a Butanvac, se Deus quiser, em breve, né? Também que vai aumentar esse potencial de 500 milhões de doses. E mais, é muito importante a gente destacar isso, que a Butanvac é uma vacina de segunda geração, que aí ela é uma classe de vacinas até mais inteligente do que as que já estão aqui. Então, quer dizer, pega todas as cepas e tal. Isso quem disse para a gente foi o Dr. Marcos Boulos, que integra o Centro de Contingenciamento. Importantíssimo. Ô Mel, você sabe que a gente fica 3 meses aqui falando desse assunto. Você tem a questão da nova fábrica do Instituto Butantan, que deve ficar pronto em setembro. Nós temos problema com os insumos nos hospitais. Eu tive uma reunião terça-feira passada, que nós tivemos hospitais sem o chamado kit intubação, que são os anestésicos para fazer para fazer o procedimento de intubação. Sem ele não é possível. O Estado está providenciando, deputado Janaína, uma compra internacional para fugir da requisição administrativa do governo federal. Para quem não sabe, a requisição administrativa é como se fosse um sequestro legal. O governo federal fez isso semana passada nas fábricas aqui de São Paulo, inclusive numa fábrica chamada Cristale, lá de Itapira. Vários hospitais privados que tinham contratados esses remédios foram prejudicados porque o governo federal fez esse sequestro legal desses medicamentos. Então, vários hospitais ficaram sem esses insumos. Então, assim, é um assunto que a gente tem condição de discutir aqui meses. E ainda bem que o Estado conseguiu rapidamente fazer alguns movimentos e supriu esse final de semana vários hospitais do nosso estado de São Paulo. Deputada, a senhora falou sobre a questão dessa ação do Sindicato do Comércio de Campinas sobre a importação de vacinas. A senhora acha que pode haver uma tendência de judicialização dessa matéria por causa dessa decisão, ou
por exemplo, com a promulgação da nossa lei aqui da Assembleia Legislativa, essa questão da judicialização já também fica um pouco mais resolvida, né? Mais direcionada, sem necessidade de... Veja, porque as entidades judicializam porque existe divergência com relação à possibilidade. Na medida em que é promulgada uma lei clara, né, dando essa autorização, aí não tem necessidade de judicializar. Então, quero crer que o governador vá sancionar para que as empresas possam auxiliar. Aliás, né, haja vista a mentalidade do governador, sua origem, seria uma incoerência muito grande ele inviabilizar, né, a participação do setor privado no combate a essa pandemia. Mas eu gostaria de aproveitar o ensejo para comentar um pouquinho o projeto novo que chegou na casa, que o colega Camarinha acabou de mencionar, que é o projeto da Bolsa do Povo. Tá? Eu tenho conversado com alguns colegas, tanto da minha bancada, como colegas que integram o Colégio de Líderes. Eu estou conversando com eles porque eu me decepcionei com o projeto. Eu imaginei que o governo mandaria para a Assembleia um projeto parecido com aquele que foi aprovado no início da pandemia no âmbito federal. Ou seja, que se estabeleceria um valor fechado, né, uma bolsa, que se estabeleceriam critérios objetivos de quem faria jus a essa bolsa, um período delimitado, né, pelo qual essa bolsa seria paga, e uma forma desse dinheiro chegar na mão dos necessitados, como aconteceu no âmbito federal. A meu ver, só o que faltou no âmbito federal foi delimitar uma sanção, uma pena, para quem se cadastrasse como carente sem ser. Né? E nós sabemos que houve muitas fraudes, tanto é que muitas pessoas vão ter que devolver agora, quando da declaração do imposto de renda, e eu considero até que deveriam ter sido punidas, inclusive com pena penal, né? Porque pegaram dinheiro de que não necessitavam, tirando dinheiro daqueles que realmente precisavam. Então, a minha ideia, né, eu já propus isso para a minha bancada, propus isso para os colegas líderes de todos os partidos, porque eu entendo que essas discussões são suprapartidárias, né? Eu procuro trabalhar na casa de maneira não ideológica, nem sempre a gente consegue, nem sempre as pessoas acreditam, né, que esse é nosso objetivo, mas o nosso papel a gente faz, que é propor. Então, a minha proposta está sendo pegar a lei federal, os projetos que estão em trâmite no Congresso Federal, que atualizam a lei que foi aprovada no início da pandemia lá atrás, preparar um substitutivo bastante claro, bastante objetivo e modificar completamente esse projeto que veio do governo. Porque a verdade é uma só, o governo quer autorização da Assembleia para abrir um crédito especial, suplementar especial de 400 milhões, para depois, por regulamento, dizer quem é que vai receber, como é que vai receber, por quanto tempo vai receber, né? Ou seja, o que ele quer, o Poder Executivo, é uma carta branca da Assembleia. Nada além disso. Né? Então, assim, a gente tem que falar as coisas como elas são. Fora isso, o projeto que veio para casa fala em distribuição de dinheiro em 2022, que é ano eleitoral, e também fala por meio de ONGs. Eu não quero terceirização, eu não quero intermediário, eu quero que o dinheiro chegue na mão das famílias carentes, como fez o governo federal. Então, assim, a gente tem que pegar o que deu certo, né, que foi o que o governo federal fez lá atrás, e corrigir as partes erradas, que é inviabilizar as fraudes, prevendo punições. Minha ideia é trabalhar na casa para que nós aprovemos rápido, muito rápido, um auxílio emergencial parecido com o federal, né? Mas não o projeto de lei que foi enviado pelo governador, porque esse projeto, desculpem, não tem programa nenhum, tem só um pedido de autorização para casa para o governo fazer o que ele bem entender com 400 milhões de reais. Deputado Camarinha, um dos pontos desse debate é que o receio que as vacinas não sejam destinadas efetivamente aos funcionários. Até durante as discussões aí do projeto,
foi levantada essa hipótese, inclusive dado como exemplo o caso de Minas Gerais. O senhor acha que devem esses critérios da destinação dessas vacinas compradas pela iniciativa privada, ela deve constar já na lei, ser elencado ali claramente na lei? Como é que deve ser, na sua opinião? Eu queria até fazer umas considerações na fala da deputada Janaína. Eu acho que há uma grande preocupação da colega em fazer com que o recurso realmente chegue para a pessoa que precise da melhor maneira possível. É, e aí é positivo a avaliação de que a gente precisa se debruçar para ver se realmente a gente pode contribuir da melhor maneira possível. E o bom é que pelo menos veio o projeto com os recursos que o governador disponibilizou de 400 milhões a mais dos programas que já são existentes. Então, é bom que a gente aperfeiçoe os projetos. Eu sempre trabalhei na minha história de vida pública entendendo que é possível sempre melhorar um pouco mais. Nós temos uma Assembleia com 94 cabeças pensantes, então não é possível que nós não possamos aperfeiçoar o projeto, né? E isso é bom, porque nós estamos discutindo coisas boas. Dure se não tivesse o projeto para nós discutirmos. Então nós estamos falando de quase 1 bilhão para atender as pessoas mais simples. Poderia ser 2, 3 bilhões, seria melhor ainda. Mas enfim, nós vamos estar juntos nesse trabalho para fazer o recurso chegar da melhor maneira possível. Em relação à iniciativa privada, Mel, primeiro deixar bem claro que as pessoas às vezes confundem. Nós não estamos autorizando a comercialização da vacina. Ninguém está. Porque às vezes as pessoas me perguntaram: vocês estão autorizando a comprar a vacina para vender? Não, isso hipótese alguma. Isso sim seria uma diferenciação de classe, né? Quem tem dinheiro compra e quem não tem vai esperar. Isso não. A vacina é justamente, e é claro que é para seus funcionários e colaboradores. Colaboradores, como bem disse a deputada Janaína, podem ser os terceirizados da empresa. Vamos imaginar que você tem lá uma empresa e você não tem eles contratados por CLT, mas tem eles contratados por uma empresa terceirizada de prestação de segurança. Então, seria essa a ideia da lei. Tudo isso agora, esses detalhes todos precisam ser redigidos em decreto, né? O decreto um pouco disciplina esses detalhes, que em lei fica mais difícil a gente poder prever todas as possibilidades reais aí das necessidades. Então, a expectativa é que, com muito juízo e responsabilidade, o governador regulamente isso e discipline como é que. Aí você tem armazenamento da vacina, quem vai fiscalizar, você tem todos uns requisitos necessários que o próprio Estado, como é o responsável, através das suas autarquias e tem o seu poder de polícia, poderá disciplinar isso e fazer da melhor maneira possível, e a Assembleia vigilante necessário, tanto para auxiliar quanto para corrigir o que for necessário. A gente já está chegando ao final da nossa conversa, infelizmente, porque a conversa foi tão bacana, fluiu tão Ficaríamos bem. dias aqui, viu, Mel? Sim, com certeza. Muito boa conversa, muito esclarecedora. Mas eu queria colocar um último ponto aqui no nosso papo, porque eu acho que é importante, porque me parece que é uma discussão que começa a ser feita agora, que é a quebra de patente da vacina. No âmbito federal, estão conversando sobre isso. O STF já falou alguma coisa sobre essa questão da quebra de patente das vacinas. Eu queria saber a opinião de ambos sobre esse assunto, que é muito delicado, tem muitas variáveis aí. Uma vez que esse debate, obviamente, que pode chegar aqui à Assembleia. Deputada, o que a senhora pensa sobre esse assunto da possível quebra da patente das vacinas? Eu tinha colocado aqui o microfoninho fechado, porque tem muito barulho aqui, não queria atrapalhar. É um tema delicado, tem que tomar cuidado, porque nós queremos dar acesso, sim, às vacinas, como queremos dar acesso a medicamentos, mas também não podemos estimular a produção, né? E se a gente também tira completamente quaisquer direitos daqueles que fazem, que produzem, que desenvolvem, que criam, nós tiramos o estímulo, né? Então tem que encontrar um caminho do meio, sabe? Mas eu queria só fazer uma ponderação, não me lembro agora se foi você, Melissa, ou se foi o colega Camarinha, que tratou do caso de Minas Gerais,
E mais muitos deputados no plenário, né, ao atacarem a nossa proposta, falaram desse caso, esquecendo que esses empresários, na verdade, foram vítimas de um grande estelionato, né? Porque eles foram procurados por uma falsa enfermeira que estava vendendo uma falsa vacina. E eles tomaram soro como sendo vacina. Então, assim, eles saíram de grandes vilões, de criminosos organizados, né? Sofreram buscas e apreensões para a condição de vítimas, entendeu? Então, assim, esse caso não tem nada a ver com o que a gente está propondo, sabe? Nada a ver. Nós estamos propondo que os empregadores, as entidades privadas comprem, tirando o ônus do poder público, vacinem os seus colaboradores de maneira absolutamente gratuita. Está escrito no nosso projeto, que já não é mais só projeto, foi aprovado, esperamos a sanção. Ou seja, não pode cobrar nada do funcionário, não pode descontar nada, entendeu? Então, assim, a lei é clara, objetiva. Né? Quem não quer olhar e assumir o que nós estamos propondo, na verdade, está com um discurso eleitoreiro, sabe? E com relação ao soro, cujo uso também foi autorizado nesse nosso projeto, eu espero que o governador sancione, porque você inclusive, Melissa, nós temos dialogado com cientistas do Butantan que estão garantindo que esse soro minorou os efeitos da doença nos animais testados. Esse soro já é anticorpo pronto. E eu recebi, por esses dias, um ofício da Anvisa, em resposta ao ofício meu, dizendo que o Butantan ainda não citou o uso emergencial do soro. Solicitou autorização para fazer o estudo, que eu quero crer que já tenha iniciado, porque a autorização já saiu faz um tempo, no Hospital dos Rins e no HC, que eu acho ótimo. Mas já era hora, aliás, já passou da hora do Butantan requerer o uso emergencial do soro. Né? Então, eu quero crer que o governador sancionar o PL também nessa parte, para que o Butantan forneça esse soro, que já tem várias ampolas prontas, para que nós utilizemos em mais hospitais públicos no estado de São Paulo. Porque, vamos falar uma verdade aqui, São Paulo, né, está pior do que o Brasil. Se nós retirarmos o número de mortes que vem ocorrendo no estado de São Paulo, proporcionalmente a situação do Brasil fica melhor em com o mundo. Então, alguma coisa está acontecendo de errado. Nós temos que usar esse soro de maneira assim, em massa, rapidamente. E eu fecho a minha participação aqui, cumprimentando o colega Camarim, agradecendo a Rede Alesp, você, Melissa, pedindo encarecidamente, que os médicos que estão na ponta revejam essa prática de liberar os pacientes COVID positivos sem nenhuma medicação. Porque eu entendo firmemente que esta prática está colaborando para o agravamento dos quadros, para as internações já para intubação e para as mortes, porque grande parte dos intubados, infelizmente, morrem. Então, eu encerro a minha participação assim, nem preciso da fala final. Agradecendo a todos. Quero ouvir o colega Camarinha, que é o líder aí nesse tema de vacinação. Completando um pouquinho, deputada, é bom a gente lembrar que o soro está sendo já usado em outros países com resultados muito bons, muito positivos, de redução significativa das internações, principalmente dos casos mais graves, porque é para isso que o soro existe, para destinação de casos mais graves. Deputado Camarinha, como que o senhor vê essa questão da possível quebra de patente que está em discussão aí, tanto no Congresso quanto no STF? A quebra de patente, Melissa, eu concordo com a colega deputada Janaína. Teria que ser um programa mundial da ONU com uma ação mais global. Isso pode, se partirmos exclusivamente do Brasil, afugentarmos as farmacêuticas que têm um programa privado e visa lucro. Então, se nós estipularmos uma política pública de quebra de patente aqui no Brasil, nós correremos o risco de nenhuma empresa pisar aqui no nosso território, porque aqui não vai ter nenhuma resposta
para o interesse dessas farmacêuticas. Isso é perigoso, nesse momento é perigoso. A gente precisa fazer um movimento global nesse sentido, como foi um pouco com a AIDS lá atrás, e isso se tornar uma coisa mais humanitária, que eu acho que é o caminho. Eu defendo que assim seja, mas precisa ser feito de forma responsável para não atrapalharmos já a dificuldade que estamos tendo para adquirir imunizantes. Eu também queria dizer, Mel, que o nosso empenho aqui na Assembleia tem sido gigantesco. Eu vejo vários colegas, e a deputada Janaína aqui, que eu tenho aqui acompanhado o seu trabalho diuturnamente, preocupada em achar solução. Ela foi uma guerreira aí para estimular o soro e achar um remédio para salvar vidas. Então, eu vejo aqui o Parlamento de São Paulo com boas pessoas trabalhando, cada um na sua vocação, cada um trabalhando no que pode. Eu propus uma frente, a deputada Janaína está atrás do Instituto Butantan com soro, outros colegas fazendo outras ações. Nós estamos fazendo a nossa parte. Isso eu digo aqui para o telespectador que às vezes não acompanha muito a Assembleia, podem acompanhar que vocês têm aqui bons deputados que estão batalhando para achar uma solução para isso o mais rápido possível. Então, eu agradeço muito a vocês, Melissa, da TV Assembleia, que dá a oportunidade da gente conversar com a população. Nós somos os seus representantes aqui na casa, então é importante a gente prestar contas o tempo todo e o mais rápido possível, e a Assembleia é um instrumento para isso. Obrigado, parabéns, deputada Janaína, pelo seu trabalho, pela sua luta. Como líder agora do PSL, vai ter condição de aprofundar mais ainda aí o teu trabalho, e eu só tenho que agradecer aí também a sua disposição. Muito obrigado, Melissa. Um grande abraço a vocês também. Eu que agradeço, deputado, e a gente aqui na TV Alesp é testemunha desse trabalho árduo dos deputados. Desde o início, a Assembleia foi muito rápida em passar as votações para o ambiente que era possível no primeiro momento virtual, depois presencial, depois virtual novamente. Todas as pautas importantes do Estado foram votadas, foram encaminhadas, estão sendo debatidas. Agora a gente tem um sistema de votação digital que vai agilizar o processo de votação, tornar ainda mais rápida a votação, e foi desenvolvido dentro da Assembleia de maneira sem gastar dinheiro público. Então, a gente, quem acompanha a programação da Rede Alesp, sabe que os deputados dos mais diversos partidos, das mais diversas colorações, de fato, estão debruçados sobre a questão da vacina. Esse projeto 108 um grande exemplo disso, que é um projeto do deputado Paulo Fiorillo, que foi modificado por toda a casa e agora vai se tornar, com certeza, vai se tornar lei para ajudar a população do estado de São Paulo. Então, acho que é importante fazer esse registro sim, porque a gente aqui não é o deputado que está falando em benefício próprio. É verdade, é de fato isso que está acontecendo. Muito obrigada, deputado Camarinha, muito obrigada mais uma vez, deputada Janaína. Vamos em breve fazer outro papo desse agradável e importante para a população. Muito obrigada mesmo. Falamos sobre a compra da vacina. Vamos de novo, Braga. Pode ir. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente recebeu o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, e a deputada Janaína Pascoal para falar sobre a compra de vacinas, a possibilidade de compra de vacinas pela iniciativa privada, um projeto, isso foi parte do projeto 108 de 2021, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!